Pessoal, vamos estudar agora a parte de alteração dos contratos. Tá? Uma das características dos contratos administrativos é denominada de mutabilidade. Por quê? Porque um contrato administrativo, muitas vezes eles envolvem dinheiros, envolvem o interesse, dinheiros significativos, envolvem interesses públicos que são mutáveis ao longo do tempo, então às vezes a necessidade da administração pública muda. Eu vou dar um exemplo que todo concurseiro ama quando eu dou esse exemplo. Imagina um órgão público que fez um concurso público, inicialmente previa fazer o provimento de 1.000 servidores, olha que bacana, e aí de repente resolveu aumentar essa quantidade de provimento para 1.500. Não vou botar 1.500, vou botar para 1.200. Ou seja, 200 a mais. Eu vou precisar de mais mesa, mais cadeira, mais computador para esse pessoal trabalhar, né? Então, se eu fiz um contrato para comprar um mobiliário para essa situação, eu vou ter que aumentar essas quantidades. Justo para atender a essas demandas mutáveis, os contratos administrativos são passíveis de alteração. E essa alteração dos contratos administrativos se subdivide em duas categorias, tá? Nós temos a alteração unilateral dos contratos administrativos, lembrando que essa alteração unilateral constitui uma cláusula exorbitante, porque é uma prerrogativa da administração pública. O contratado não pode fazer isso, só a administração pública. Segundo ponto, nós temos a alteração bilateral, que é chamada de alteração por acordo. As duas partes concordam com isso aqui e fazem aqui, então, a alteração do contrato. Então, nós temos tanto a unilateral quanto a alteração por acordo das partes. Vamos avançar, então, e agora eu vou começar a estudar com vocês a alteração unilateral, que está lá no artigo 124 da Lei de Licitação. O artigo 124 fala para a gente o seguinte: os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. E nós vamos ter a primeira hipótese de alteração, que é a alteração unilateral, que é essa primeira hipótese que nós estamos estudando. A alteração unilateral se subdivide em duas categorias. Nós temos a alteração qualitativa e quantitativa. Na qualitativa, eu altero o projeto ou as especificações para melhor atender ao interesse público. Está lá na letra A. Você pode fazer uma alteração quando houver modificação do projeto das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Por exemplo, imagina um projeto de uma escola que demorou bastante para sair do papel. Muito tempo para sair do papel. E aí, de repente, chega uma nova gestão, consegue um convênio lá com a União e tal, e resolve tocar esse projeto para frente. Quando eles começam a executar, eles começam a perceber: nossa, mas esse projeto está um pouquinho defasado, não tem uma rampa de acesso, o banheiro não atende às condições de acessibilidade. Calma aí, vamos dar uma alterada nesse negócio, porque essa escola, da forma como está, não vai atender exatamente como precisa atender a população. Você altera o projeto para melhor atender aos seus objetivos. Segunda forma de alteração: a alteração por meio de alteração do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição do quantitativo. Então, essa segunda hipótese de alteração é denominada de alteração quantitativa. É o exemplo que eu passei para vocês logo no comecinho da aula. Você foi fazer um concurso público para 1.000, depois vai contratar 1.200. Eu preciso de mais mobiliário, mais computador, então eu vou precisar de mais gente. Então, para isso, eu vou precisar de mais quantidade de... Eu não estou falando do concurso público, tá? Porque o concurso público não é licitação. Estou falando que para atender essa nomeação maior, eu preciso de mais computadores e mais mobiliário. Então, o contrato para fornecer o computador ou o mobiliário, eu vou ter que aumentar as quantidades. Essa aqui é a lógica dessas duas hipóteses de alteração. Vamos começar a esquematizar isso aqui, tá? Então, aqui, nós estamos tratando da denominada alteração do contrato, que é a alteração unilateral. Alteração unilateral. Essa alteração unilateral aqui, ela tem que atender a determinados requisitos. Vamos puxar isso aqui para cá e vamos colocar aqui, tá? A alteração unilateral, lembrando, a alteração unilateral é uma cláusula exorbitante que joga a favor da administração pública. Nós temos essencialmente duas formas de alteração unilateral do contrato. Quais são essas nossas duas formas de alteração unilateral? Nós temos a categoria da alteração qualitativa
E o que você modifica nessa alteração qualitativa? A alteração qualitativa, essencialmente, você vai mexer no projeto. Vai mexer no projeto ou vai mexer ainda nas especificações. E essa mudança aqui é para que o empreendimento atenda melhor aos seus objetivos. Citei o exemplo lá da escola que não tinha uma rampa de acesso para atender as pessoas com deficiência. Então, você altera o projeto para melhor atender ao seu objetivo, para melhor atender ao interesse público. A segunda forma de alteração é chamada de alteração quantitativa, tá? Na alteração quantitativa, você vai mexer no valor do contrato. E essa mexida do valor, ela decorre de acréscimos ou de supressões, né? Eu vou chamar assim de diminuições nos seus quantitativos. Você aumenta a quantidade, aumenta o valor. Você diminui a quantidade, você diminui o valor do contrato. Essas são as nossas formas de alteração do contrato administrativo. Pessoal, aqui tem um ponto bem interessante e que a nova lei de licitação deixou um pouquinho mais claro do que a antiga lei de licitação, que trata da parte dos limites. Dos limites para alteração do contrato. Aqui nessa parte dos limites, a gente tem que observar o seguinte, tá? Tem na doutrina gente que debate se esses limites seriam só para alteração qualitativa ou se só para quantitativa, ou se seriam para as duas hipóteses de alteração unilateral, tá? No meu ponto de vista, a nova lei de licitação deixou uma regra bem clara para a gente, indiscutível. Olha o comando que a lei fala para a gente. O artigo 125 fala assim, ó, nas alterações unilaterais, perceba que ela está no plural, ela está falando de nas alterações unilaterais. Ela avança ainda falando para a gente assim, ó, ao que se refere ao inciso 1 do caput do artigo 124. Volta comigo e perceba aqui, ó, artigo 124, inciso 1, que tem a linha A e a linha B. Quando ele remeteu ao inciso 1, sem delimitar qual que é a linha, ele está tratando das duas. Nas alterações unilaterais do inciso 1. Quais são as alterações laterais do inciso 1? A letra A e a letra B. Então perceba que o limite que a lei está estabelecendo é tanto para alteração qualitativa quanto para alteração quantitativa. Professor, mas na qualitativa eu mexo no projeto, eu não mexo nas quantidades. Sim, mas quando você pega um projeto que não tinha uma rampa de acesso e inclui uma rampa de acesso, isso tem um custo, isso impacta no valor. E o legislador se preocupou com a administração pública não sair mexendo um monte de coisa e lá no final isso gerar um prejuízo, né, ou gerar, na verdade, uma alteração tão grande que você vai ter um custo muito maior do que o inicialmente previsto. Então, por isso que o legislador acabou instituindo esses limites, tá? Quais são os limites? Só uma ressalva que o Tribunal de Contas da União ele tem até algumas jurisprudências em que você vai ter algumas exceções em relação à qualitativa, né? Quando, por exemplo, você tem que fazer uma alteração que vai ultrapassar o limite, mas é uma situação excepcional, e caso você fosse fazer uma nova licitação para contemplar aquilo que ultrapassa, que é além do limite, o custo seria muito alto, né? E aí sim você poderia justificadamente extrapolar esses limites. Mas se é jurisprudência do TCU, não está literalmente na lei, eu acho quase impossível cair em questão de prova. O que cai em questão de prova, nesse caso, é o que está na lei. E o que a lei coloca? Ela coloca os limites para a gente. Qual é o limite? Em regra, os limites para alterações são de até 25% do valor atualizado do contrato. Esse limite de 25%, ele vale tanto para os acréscimos, né, os aumentos, como também vale para as diminuições. Então, em regra, você pode promover uma alteração no valor contratual até o limite de 25%, tanto para acréscimos quanto para supressões. A lei de licitações, ela vai colocar um caso excepcional. Esse caso excepcional
é o caso de reforma de edifício, por exemplo, a reforma de um prédio, ou ainda de equipamentos. Nessas hipóteses aqui, a lei de licitações colocou limites separados, tá? Quando você vai falar dos acréscimos, o aumento, então pode ser de até 50%. Quando você vai falar do decréscimo, você aplica a regra geral, que é de até 25%, tá? Então a lei de licitações coloca uma regra especial para os acréscimos, no caso de reforma de edifício ou de equipamento. Nesse caso, o acréscimo pode ser de até 50%. E a diminuição? A diminuição continua a regra geral, 25%. Perfeito? Só que o legislador ele se preocupou com uma questão interessante, que é o seguinte. Eu vou mexer nas especificações do meu objeto do contrato. A hora de mexer nas especificações, eu tinha um ônibus e esse ônibus não tinha aquele elevador para receber os cadeirantes. Aí a administração pública pega e fala o seguinte, não, calma aí, vamos alterar esse projeto desse ônibus para ele atender melhor os seus objetivos. Então, vai continuar sendo um ônibus, mas ele vai ter uma rampa de acesso. Pode isso? Pode. A administração pública fez uma licitação para um ônibus. Esse ônibus tinha que ter, por exemplo, uma configuração lá de 40 lugares. Aí eles perceberam que poderiam fazer a modificação dessa configuração. Ao invés de 40, serão 44 lugares. Pode isso? Pode. Agora, a administração pública fez uma licitação para a compra de um ônibus e pede para colocar 2 asas, botar uma turbina, tal. E quando a gente vai olhar para o ônibus virou um avião. Pode isso? Não pode. A lei de licitação tem um comando, inclusive, para falar sobre isso. Ela fala o seguinte, as alterações não podem transfigurar o objeto do contrato. O que é transfigurar? Promover tanta alteração que o objeto deixa de ser aquilo que inicialmente ele era. Então você pode promover alterações, mas essas alterações não podem ser aquelas alterações bizarras ao ponto de você fez uma licitação para uma coisa e agora ele se tornou outra, porque daí seriam empresas diferentes, condições diferentes, e aí você vai ter que fazer uma nova licitação para esse tipo de caso. Tu não pode, nenhuma das hipóteses, transfigurar o objeto da contratação. O último ponto é o seguinte, essa alteração unilateral ela alcança as denominadas cláusulas regulamentares. O que são cláusulas regulamentares? As cláusulas regulamentares, elas são também chamadas de cláusulas de serviço, ou também de cláusulas de execução. Essas cláusulas, elas dizem respeito ao objeto em si. A sua especificação, a sua quantidade, as suas características. Isso aqui a administração pública pode alterar, as cláusulas regulamentares. Só que a própria lei de licitações veda que você promova alterações. Ela fala assim, ó, você não pode mexer nas cláusulas econômico-financeiras. Caso exista algum impacto na alteração unilateral que diga a respeito do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a administração pública no mesmo aditamento tem que reequilibrar o contrato. Por exemplo, se eu aumento 250 computadores, porque eu posso aumentar, né, 25 para mais, 25 para menos. Eu fiz uma licitação para 1.000, aumentei para 1.250. Eu aumento proporcionalmente a remuneração relativa a esses 250 extra. Eu não posso aumentar para 1.250 e pagar 1.000. Eu aumento para 1.250 e agora pago 1.250 e não mais 1.000. Então, se eu mexer e causar impacto no equilíbrio econômico-financeiro, eu tenho que reequilibrar o equilíbrio econômico-financeiro porque eu tenho que fazer a manutenção desse equilíbrio. E eu também não posso mexer nas cláusulas monetárias do contrato. Então, naquela questão que trata do equilíbrio dos encargos contratuais, isso a administração pública não pode desequilibrar o contrato administrativo, né? Senão você vai estar desequilibrando esse contrato. Então, a alteração nas cláusulas regulamentares não pode envolver as cláusulas econômico-financeiras ou monetárias desse contrato administrativo. Questão de prova. Alterações unilaterais
alterações unilaterais do contrato administrativo por iniciativa da administração pública podem transfigurar o objeto do contrato? Não, né? Nenhuma... Vamos voltar aqui para o slide. Nenhuma alteração pode transfigurar o objeto do contrato. A própria lei de licitação traz essa vedação, por isso que essa assertiva aqui está errada. Passamos da alteração unilateral. Agora nós vamos chegar ao outro grupo de alterações. Isso aqui costuma cair um pouquinho menos em questões de concurso público, assim de forma genérica, né? Quando a gente vai tratar da tal da teoria da imprevisão, aí acaba aparecendo um pouquinho mais, tá? O que é essa história de alteração unilateral do contrato? A alteração unilateral do contrato é aquela em que há o acordo das partes. Então a alteração unilateral, por acordo, desculpa, é a alteração bilateral. Por que ela é bilateral? Porque agora as partes sentam na mesa e vão conversar. Tem um acordo aqui. Essa alteração por acordo, ela acontece, quando for conveniente a substituição da garantia. Deixa eu já ir adiantando aqui com vocês. Aí nós já vamos escrevendo isso aqui, tá? Então agora, nós vamos tratar da alteração por acordo, que também é conhecida como alteração bilateral. Lembrando que isso aqui não é cláusula exorbitante, porque agora tem acordo, agora os dois que concordam com isso aqui. E como que nós vamos fazer? Quais são as hipóteses de alteração por acordo? Primeiro, a primeira hipótese de alteração por acordo é para substituição da garantia. Você deve lembrar o seguinte, a garantia contratual é uma exigência da administração pública, mas quem escolhe a modalidade de garantia é o contratado. Se eventualmente, imagina que o contratado fez o seguinte, ele prestou uma garantia contratual para a administração pública por caução em dinheiro. Só que lá pelas tantas, num negócio lá que ele fez, ele acabou ficando com alguns títulos da dívida pública que ele fez num negócio com outra empresa. Ele chegou para a administração pública e falou o seguinte, tem como a gente fazer a substituição? Vocês me devolvem esse dinheiro e eu presto agora em título da dívida pública. Pode isso? Pode, desde que haja acordo. Se a administração concordar, pode ter esse tipo de alteração. Segunda hipótese. Quando for necessária a modificação do regime de execução. Não é regime de execução? É tipo lá empreitada integral, empreitada, contratação integrada, semi-integrada, etc. e tal. Se tiver que mexer no regime de execução, tem que ter acordo entre as partes. Bem como no modo de fornecimento em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos originários. Imagina que houve um acordo. Na regra de fornecimento era que haveria um fornecimento parcelado. Ele travou, estava falando que a travada parece que foi meio estratégica, porque ela travou exatamente no momento que foi tomar água, mas aí já resolvemos, tá? Vamos continuar daqui da onde nós estamos. Roda a vinheta e vamos lá. Substituição do... Calma aí que eu me perdi. Mas vamos lá. Vamos lá, primeira forma de alteração, então aqui, ó. Volta para cá. Nós podemos ter alteração também, então, do regime de execução. Então, estava lá uma empreitada de uma forma, nós vamos alterar. Isso aqui somente vai ser possível quando demonstrar que é inaplicável os termos originários e aí, eventualmente, nós vamos alterar esse regime de execução, de uma empreitada para um outro sistema, eventualmente, de execução contratual. E também a gente pode ter uma alteração do modo de fornecimento. Imagina que foi acordado um modo de fornecimento de 15 em 15 dias, e aí a administração pública está percebendo que esse fornecimento de 15 em 15 dias está gerando muito produto estragado. Porque é um produto perecível.
a administração pública percebe, ó, de 15 em 15 dias não está dando não. A gente vai ter que ter um fornecimento em quantidades menores, semanal, uma vez por semana, e aí vai ser melhor para a gente. É o modo de fornecimento, tem que ter um acordo aqui entre as partes para alterar esse regime. Outra regra que exige o acordo das partes. Tem que ter acordo das partes para tratar da alteração da forma de pagamento. Lembra? Cláusula monetária, aquelas coisas todas não podem ser alteradas de forma unilateral. Então, para alterar a forma de pagamento, em virtude de circunstâncias supervenientes, ou seja, circunstâncias novas, você deve manter o valor inicial atualizado e é vedada a antecipação de pagamento. Isso aqui, inclusive, a lei de licitações, como regra geral, não autoriza o pagamento antecipado. Tem até hipóteses excepcionais, mas essas hipóteses são bem caracterizadas. Então, genericamente falando, é vedada a antecipação de pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço. Então é o seguinte, se eu estou fornecendo, eu forneço, a administração paga, forneço, a administração paga. Se tiver o cronograma físico-financeiro de uma obra, por exemplo, se antecipar, ele vai receber esses pagamentos devidos. Agora, se atrasar, ele não pode vir pedir antecipação de pagamento, porque eu não posso antecipar o pagamento. Você faz, recebe, executa, eu pago. Aí não pode ter, então, esse tipo de antecipação. Mas, por meio de acordo das partes, nós podemos, então, fazer uma alteração quanto à forma de pagamento. Mediante acordo, é possível alterar as condições quanto à forma de pagamento acordado com a administração pública. A última hipótese é uma hipótese um pouquinho mais complexa, que ele fala o seguinte: para restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro inicial do contrato. Vamos começar a escrever isso aqui e depois nós vamos voltar para a leitura do dispositivo porque tem uma série de detalhes que nós vamos colocar. Aqui o que aconteceu? Houve um desequilíbrio do contrato administrativo. Houve um desequilíbrio desse contrato administrativo. E nós vamos restabelecer esse equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Vamos a um exemplo. Contratação de uma escola. A escola estava sendo executada e, de repente, houve um terremoto. Terremoto, volto a dizer, não é algo natural no Brasil. Então, quando acontece o terremoto, é algo excepcional. Esse terremoto acabou danificando algumas estruturas. Nós vamos ter que refazer essas estruturas e reforçar as já existentes. Nós tivemos um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por que gerou esse desequilíbrio? Os encargos da contratada subiram, mas o pagamento ainda era o mesmo. Desequilibrou o contrato. Eu vou ter que subir o pagamento para reequilibrar o contrato administrativo. Então essa é a regra que nós vamos ter aqui no artigo 124, inciso 2, a linha D, para restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato inicial desse contrato administrativo, em caso de força maior e caso fortuito. Vamos enumerando essas hipóteses. Isso aqui, genericamente falando, nós vamos chamar de teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão decorre de eventos supervenientes, normalmente supervenientes, tem uma exceçãozinha que não é superveniente. Decorre de eventos que você não conhecia no momento da execução do contrato e que surgiram em momento futuro e causaram um desequilíbrio econômico e financeiro. Isso é basicamente a teoria da imprevisão, nós vamos ter um capítulo só para falar sobre isso. Então a primeira hipótese aqui é a situação de caso fortuito ou força maior. Eu não entro no debate sobre o que quer dizer caso fortuito e o que quer dizer força maior. Genericamente, a força maior e o caso fortuito são eventos da natureza ou de terceiros, por isso que a gente fala genericamente, que são alheios à vontade das partes e que impactam na execução desse contrato. Um exemplo é uma enchente, outro exemplo é um terremoto, outro exemplo é a greve de determinados trabalhadores. Essa greve causa impacto. Imagina a tal da greve dos caminhoneiros quando aconteceu. Gerou atraso em fornecimento, gerou aumento de custo e todas as medidas. É um evento de terceiros que o contratado não tem culpa e eventualmente nem a administração pública. E impacta no equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Segundo caso, ele traz aqui para a gente o tal do fato do príncipe. Fato do príncipe, por enquanto eu vou exemplificar para vocês de forma mais simples. Depois nós vamos estudar isso aqui em detalhes. Um exemplo clássico de fato do príncipe é aumento de tributo.
Imagina que foi aumentado, que dobraram o imposto sobre o tijolo. E é uma obra para construir uma escola. Esse aumento de tributação decorre do poder de império do Estado. É o Estado agindo como Estado. E aqui surge então o tal do fato do príncipe, que impacta indiretamente os contratos administrativos. Aumento de tributação é exemplo muito clássico relativo a isso. E a última situação que ele vai colocar aqui pra gente são os fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Aqui na minha cidade tem volta e meia enchente. Enchente numa cidade que não tem muita chuva é um fato imprevisível. Aqui na minha cidade, enchente é algo até meio previsível, mas de consequência incalculável. Nós não sabemos qual vai ser a consequência daquela enchente. Então são fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis. Isso aqui também entra dentro do conceito genérico de teoria da imprevisão. Muitos desses conceitos já estariam até abarcados pelo caso fortuito ou força maior, mas por enquanto nós vamos colocar o termo legal. Eventos imprevisíveis. Eu vou colocar genericamente imprevisíveis, mas você sabe que eu estou falando tanto dos imprevisíveis quanto dos previsíveis, mas de consequências incalculáveis. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. Eu já fiz 2 concursos públicos, eu como concurseiro, em que a discursiva era justamente sobre teoria da imprevisão. Por isso que esse assunto, eu sempre tenho uma pulga atrás da orelha em relação a ele. O que mudou na nova lei de licitação em relação à antiga lei de licitação? A nova lei de licitação, ela colocou uma regrinha pra gente, que é a repartição objetiva dos riscos. O que isso aqui quer dizer? Dentro dos contratos administrativos, nós podemos ter uma matriz de alocação de riscos. E essa matriz de alocação de riscos, ela vai pegar e vai dizer pra gente o seguinte, olha, se tal evento acontecer, quem vai arcar com o prejuízo disso vai ser o contratado. Se outro evento acontecer, quem vai arcar com esse prejuízo vai ser a administração pública. Ou seja, não fica tudo sob encargo da administração pública. Alguns riscos já devem ser considerados na própria proposta do contratado. Ele sabe que pode acontecer determinado evento danoso, então ele tem que se precaver para esse evento danoso. Vou pegar mais um exemplo para vocês. Eu falei que aqui na minha cidade sempre tem chuva forte que causa enchente. Poderia ter um contrato que falava o seguinte, o prazo para a conclusão da obra é de 6 meses. Se houver uma chuva durante tantos dias desses 6 meses, se vira, 6 meses. Nós já estamos considerando esse risco na formulação do contrato. Então, se chover até tantos dias, a culpa é do contratado. A culpa não, quero dizer, a consequência, o prejuízo é dele. Ele que vai ter que contratar mais gente, ele vai ter que colocar gente no final de semana, ele que deu seus pulos. Se a chuva ultrapassar tantos dias, esse prazo que ultrapassar tantos dias, a administração pública vai arcar. Então, para que o contrato saia no prazo de 6 meses, eu vou pagar as horas extras e o trabalho no final de semana para cobrir esse atraso. Houve uma repartição objetiva de riscos, conforme definido na matriz de alocação de riscos, que pode ser elaborada quando for o caso. Beleza, vamos resolver uma questão. Essa questão diz para a gente o seguinte. Após regular processo licitatório, a União, por meio do Ministério das Cidades, firmou contrato administrativo com a sociedade empresária Alfa para a reforma de um edifício de 4 andares. Um mês após a assinatura do contrato, o Ministério das Cidades, com as devidas justificativas, unilateralmente resolveu alterar o contrato, pois concluiu ser necessária a modificação do valor contratual em decorrência da diminuição quantitativa de seu objeto, na ordem de 50%. Haja vista que agora apenas tem interesse na reforma de 2 andares. Veja só, eu estou falando de um contrato relativo à reforma de um edifício. Quando nós vamos falar de alteração unilateral, nós temos a alteração unilateral que, como regra, é de 25%. Esse 25% serve tanto para acréscimos quanto para supressões. Essa daqui é a regra no que se refere à alteração unilateral. Quando nós falamos ao caso de reforma, e a reforma aqui pode ser tanto de edifício, de um prédio, ou de equipamento, a lei de licitação coloca um percentual específico
de 50%. Só que esse 50% não é para tudo, tá? Esse 50% é somente para os acréscimos. A lei não colocou uma regra especial para supressões, então eu aplico a regra geral de 25%. Então, no caso de reforma de edifício de equipamento, eu tenho 50% para acréscimos, mas a diminuição continua em 25%. Exemplo, eu tenho um prédio de 10 andares. Vamos considerar que a reforma de cada andar tem o mesmo custo. Na verdade, o prédio tem 15 andares, mas eu só tenho dinheiro para 10, então a administração pública contrata a reforma de 10 andares. De repente chegou mais dinheiro, a administração pública está com dinheiro no caixa, pode aumentar até 50%, então eu posso fazer os 15 andares. Contratei 10 inicialmente, posso aumentar mais 50%. E diminuir, eu posso diminuir 2 andares e meio, que o meu limite seria de 25% para supressões. Nessa questão, ele está falando de diminuição. Então, no caso da diminuição, o limite, mesmo sendo reforma, o limite aqui é de 25%, porque é o limite geral. Beleza. Com base na Lei 14.133, por se trata de alteração unilateral qualitativa, a sociedade empresária Alfa será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, supressões de até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Esse é o nosso gabarito. Letra A. Letra B. Será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, supressão pretendida na ordem de 50% do valor inicial atualizado, por se tratar de reforma de edifício. Muita gente na época dessa questão caiu nessa pegadinha aqui. 50% é só para acréscimo. Supressão continua no 25%, por isso que a letra B está errada. Letra C. Não será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, qualquer supressão quantitativa do valor do contrato, em razão do equilíbrio econômico-financeiro, que deve ser respeitado. Nós já vimos que existe sim a possibilidade de alteração, lógico, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro. E a letra B, não será obrigada a aceitar qualquer supressão quantitativa do valor, mas pode voluntariamente fazê-lo. Nós já vimos que ela tem que aguentar sim, né? Ela não existe essa que ela não é obrigada. Dependendo da sua concordância, ela tem que aturar a alteração. E a letra E, será obrigada a aceitar, nas mesmas condições, a supressão pretendida em qualquer percentual. Não é em qualquer percentual, existe o limite de 25%, por isso que a letra E está errada. Outra questão, a modificação do regime de execução da obra para melhor adequação técnica constitui hipótese de alteração unilateral do contrato. Pessoal, regime de execução não pode alterar unilateralmente. Regime de execução somente mediante acordo das partes. Por isso que essa questão aqui está errada, porque regime de execução depende de acordo. E com isso nós conseguimos fechar esse bloco da nossa aula sobre alteração dos contratos administrativos. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!